Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Vamos dar agora continuidade a esse programa Família, um projeto de Deus. O tema que estamos estudando é quando Jesus, aos 12 anos, foi esquecido pelos seus pais em Jerusalém. Nós temos hoje a continuidade, a parte 2, com o tema Onde estão os nossos filhos? Conosco aqui está o pastor Guilherme. Guilherme, a paz do Senhor. Paz, pastor Marcelo, pastor Denilson, também a todos que estão assistindo conosco. Pastor Denilson, a paz do Senhor. Pai do Senhor Marcelo, Guilherme, a todos que estão participando conosco, eu desejo a paz do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao pastor Denilson que possa estar lendo o versículo base para o nosso assunto que vamos tratar. O texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 46, que diz assim: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, no programa de hoje, nós vamos refletir sobre a situação vivida por José e Maria, pais, porque devido a terem um esquecimento momentâneo do seu filho adolescente, perderam o filho. Viveram instantes ali de aflição, de preocupação, buscando reencontrar o filho e, para a felicidade deles, e alívio, eles encontraram o filho adolescente no templo, assentado, envolvido com as coisas do Senhor. Aqui foi um final de uma busca, um final feliz, né? Eu acho que o primeiro tema, o primeiro ponto que podemos estudar nesse texto da palavra é essa expressão que o pastor Denilson usou, esqueceram. Quer dizer, eles foram para a festa da Páscoa em Jerusalém, vindo de Nazaré. Geralmente eles iam em caravanas na mesma cidade, por uma questão de segurança. Ficaram lá na festa da Páscoa 8 dias, provavelmente. E quando foram descer, voltar para Nazaré, com a caravana, todos juntos, eles, um descuido realmente impressionante para pais. Eles esqueceram de verificar que o menino estava ali com eles. Que eles não perderam, veja, eles não perderam Jesus na caravana. Estava juntos na caravana e não sabia onde. Não, ele nem sequer estava na caravana. Eles realmente esqueceram. Eles deviam estar envolvidos com alguma coisa que é difícil entender então o que era. Mas eles... Então aqui fica como que a palavra do Senhor, como o sentido profético da palavra faz com que ela nunca envelheça. A palavra é viva todos os dias. Exatamente. Há muitos pais esquecendo dos seus filhos, porque se volta muito para si mesmo, para a sua vida, e esquece que o filho precisa do cuidado, da disciplina, do acompanhamento, do abraço, da vida espiritual. E essa questão do pai esquecer o filho, porque se volta para si mesmo, é uma característica muito marcante do homem dos últimos dias. Porque quando Paulo vai descrever o homem dos últimos dias, ele fala amante de si mesmo. Exatamente. Sem afeto natural. Quais são os afetos naturais? Pai e filho, filho e pai, o parentesco sanguíneo. Então, esse homem dos últimos dias, ele tão voltado para si, que ele esquece o quanto a criança precisa da figura paterna dele, da figura materna. Acho que esse é o primeiro ponto que nós podíamos falar um pouco. O detalhe também aqui, que já foi comentado nos outros programas, era a idade que Jesus possuía, né? Uma idade muito presente hoje, é que ele tinha 12 anos, que diz respeito à adolescência. E hoje o grande, podemos colocar, o grande desafio da família é o período da adolescência. Até a adolescência, o filho, ele depende ali diretamente do pai e da mãe. E
consequentemente o pai e a mãe está muito ligado a ele. Quando chega esse período de adolescência, ele já começa a ser despertado para tomar posições, para fazer escolhas, né, para decidir a sua própria, até para a sua própria sobrevivência no mundo social que nós estamos. Então, neste momento, nós não podemos esquecer dos nossos filhos, que é um momento fundamental de passagem, né, para a juventude. Então, Jesus aqui e os pais, eles esqueceram e perderam, né? Mas houve tempo de recuperar. Agora, o que leva o esquecimento? Quais são, né, os pontos para este momento, o qual nós estamos vivendo hoje, em 2025, iniciando um novo ano, de revermos o que nos tem deixado envolvidos de tal forma que estejamos ou possamos esquecer os nossos filhos, de dar uma atenção, um carinho, um afeto, de uma conversa, de um diálogo, de um tempo a mais com eles, não é? De uma correção. De uma correção de por até. limites. Exatamente, por limites. Então, isso é bom refletirmos para analisarmos e ainda há tempo de colocarmos em ordem. E Denilson, essa abordagem do Guilherme acerca da adolescência, ela é muito importante. Nós não podemos esquecer da importância dessa fase da vida, porque a adolescência é uma fase de transição. Eles estão saindo do estado de inocência e vão começar a ter a consciência do pecado. Então, essa transição em si já tem que ser um alerta grande aos pais de atenção, de acompanhamento. A adolescência é uma ponte entre a infância e a juventude, e uma ponte que às vezes é de muita instabilidade. Eu quero fazer um destaque na palavra para acerca da questão dos 12 anos, de como nós pais temos que estar atentos à adolescência. Ou seja, por que Jesus foi aos 12 anos no templo? Porque era a partir dos 12 anos que o menino passava a ser, que ele chamava de filho da lei. Ou seja, eles passavam a subir para as festas, existe até uma cerimônia, que até hoje é feito entre os judeus, uma cerimônia judaica, em que ali, a partir daquele momento, quando ele é feita a cerimônia, ou seja, que ele passa a ser filho da lei, quer dizer o seguinte, a partir daquele momento, ele é responsável por si mesmo diante de Deus. Porque é justamente simbolizando, saindo da inocência, da infância, e entrando agora na fase da consciência. A filha de Jairo foi com 12 anos. Jesus vai ao templo com 12 anos. Veja a palavra dando um destaque a essa fase da vida. Foi com 12 anos que Jairo perdeu a filha. Foi com 12 anos que Maria e José perderam, mas o Pai Celestial não perdeu Jesus. Então, é na adolescência que, infelizmente, alguns pais acabam perdendo os seus filhos. Então, isso é um ponto importante, né, Denilson? E uma realidade da maioria dos pais, até um ponto que o Guilherme mencionou, que na fase da infância até a adolescência, naturalmente não é o ideal, mas assim acontece, em que os pais estão mais presentes na vida dos filhos. Os filhos vão para onde os pais vão. Agora, quando entra na fase da adolescência, que entra essa consciência, né, que você acabou de apontar, Marcelo, que é o ponto, vamos dizer assim, mais sensível, em que o pai e a mãe têm que dedicar mais atenção ainda. E vejo que no texto, que eles esqueceram do Senhor Jesus, adolescente, caminhada de um dia. Não foi um esquecimento breve. Verdade. Eles caminharam um dia com a caravana para perceberem que Jesus não estava com eles. E nós estamos vendo hoje um comportamento social, né? Isso em outros programas já mencionamos. Os dias são muito corridos, competitivos, pais que trabalham. Então, você até no início, Marcelo, falou bem assim, eles deviam estar envolvidos com uma situação muito... para poder esquecer, né, de ver que o menino não estava ali. Hoje nós estamos vivendo dias assim tão
agitados, corridos. Então, pais que trabalham, que têm que, às vezes, até estudar, se aperfeiçoar, dedicar a vida profissional e tudo. E aí, o esquecimento pode se dar por isso. Me lembrei aqui de uma experiência de Davi, não vou citar outro texto para fugir aqui do texto base. Quando ele chega em um determinado lugar, desarmado, ele chega para o sacerdote e pergunta se o sacerdote tinha uma arma para ceder para ele, né? Para ele poder combater e tal. E ele faz uma menção que os dias foram corridos, ele saiu e o fato imprimiu nele uma pressa, que ele estava ali agora desarmado. E nós estamos observando famílias, pais, que estão assim, devido à velocidade das coisas, muitos compromissos, a preocupação consigo mesmo, né, que você citou, Marcelo, a projeção, às vezes, no trabalho, na vida, preocupando com si mesmo, chega nessa fase da adolescência que vem as surpresas. Verdade. Na vida dos filhos, dos adolescentes. E aí o pai e a mãe se encontram desarmados. Exato. Sem condições para enfrentar, para lidar. E é onde vem, nessa fase, a triste realidade de perder o filho, perder a guerra e perde o filho. Realmente é um ponto que a gente tem que ter muita atenção na fase da adolescência. E essas duas expressões que estão sendo muito faladas aqui na nossa conversa, esqueceram e perderam. Tão parecidas, mas parece que aqui é uma sequência. Porque pode acontecer que você se esqueça e não perca. Por alguma sorte não é o caso, mas por alguma situação. Então você começa a se esquecer do seu filho, de que ele precisa de você, que ele precisa de igreja, que ele precisa de oração, que ele precisa de limites, mas esquecer que ele precisa de correção. E aí vem a segunda fase, que é perder. Que foi o que eu estava falando com o Denilson aqui antes. Quer dizer, o que eles estavam fazendo? Você acabou a festa da Páscoa em Jerusalém. Vamos voltar para Nazaré. O que eles estavam fazendo que era mais importante do que verificar que o menino estava ali? Exato. Quer dizer, porque não foi assim, eu vou repetir, eles não foram juntos e no meio da turma, não, ele nem sequer estava na caravana, ele nem sequer estava junto com eles. Estava lá no templo. De não ter atenção até como é que eles se encontravam. Em nenhum momento é você, ele está aqui, tá, então vamos embora. Não, nenhuma verificação Não teve, houve. foi uma coisa assim realmente. Não. E a pergunta é essa, o que eles estavam fazendo que era mais importante do que verificar que o menino estava ali? Que conversa era essa, que assunto era esse? Quer dizer, ou seja, o que a gente pode estar fazendo que é mais importante que a salvação dos nossos filhos? Que é verificar que eles estão conosco. Então, fica essa expressão para cada um, principalmente hoje aqui, para os que são pais de adolescentes, e os que são pais mais novos vão passar por essa fase. Exatamente. E também os que são pastores vão orientar isso nas igrejas, que são professores, vão tratar isso com os seus alunos. Como eles esqueceram, acabaram perdendo. E aí, uma expressão que a gente estava falando, né, Guilherme? Às vezes o pai pode confundir uma coisa. Uma coisa é estar no templo. Outra coisa é estar na presença do Senhor. Vamos melhorar essa expressão. Ou seja, existe uma diferença entre templo e igreja. Lógico, quando você está indo para o templo, você está indo para a igreja. No dia a dia a colocação é a mesma, estou indo para a igreja. Mas igreja é uma coisa e templo é outra. Ou seja, há pessoas que estão no templo e que não são da igreja. Um visitante, a pessoa que não tem a vida no Senhor. Ele está no templo, mas não é da igreja. E há pessoas que não estão no templo e são da igreja. Ele não foi porque estava trabalhando, ele não foi porque estava em casa, estava doente. Ele não está no templo, ele está na igreja. Então, o pai ter o cuidado do fato do seu filho sempre ir ao templo com você, não quer dizer que ele é da igreja. Porque pode ser que pais percam os filhos dentro da igreja. Como Justamente. a mulher perdeu a dracma, a mulher é a igreja. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Então são valores que não tem valor maior do que a alma do homem, que nós perdemos dentro de casa. Aqueles que nós perdemos no mundo e aqueles que perdemos dentro de casa. Tá? Dentro da igreja nós estamos perdendo. Então, ter esse cuidado. Não basta levar o filho ao templo.
mas sim levá-lo a fazer parte da igreja do Senhor, ter realmente uma vida espiritual. Da comunhão, né? A comunhão que envolve e as experiências. Jesus aqui, né, como o pastor falou, ele passava aos 12 anos a ter uma responsabilidade agora pessoal. E muitos adolescentes, hoje já são jovens, alguns até obreiros, pastores, tiveram experiências de definição nessa idade, na idade do início das escolhas, dos desafios. Então, estar dentro do templo hoje, você também precisa estar dentro de um corpo espiritual, Amém. de uma comunhão. E hoje o mundo nos envolve em muitas coisas, nos envolve em tantas coisas, são diversas. Nós nem precisamos citar, mas nós não podemos deixar de nos envolver com os nossos filhos nem um dia sequer. Porque aqui foi um dia que eles caminharam e trouxe consequências, a preocupação, talvez o desespero, tantas outras coisas. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, de tantos envolvimentos, os pais não podem deixar de se envolver com seus filhos nem um dia. Às vezes, um dia só eu vou deixar de ir ao culto, mas muitas vezes é aquele dia onde tem uma bênção especial para o seu filho, uma experiência que ele vai ter, que vai o levar agora a estar, de fato, dentro da igreja, envolvido com uma igreja espiritual. Não basta só estar ali. Ele está ali tocando. Não, ele está ali com os coleguinhas. Não, ele está vindo na aula. Mas aí a gente sempre lembra que a recapitulação da escola bíblica com os nossos filhos, né? O que a professora te ensinou? Qual foi o tema hoje? Porque fazendo essas perguntas ou interagindo, você está levantando a ele essa responsabilidade do trabalho dele, da palavra revelada, do que ele aprendeu. E isso o faz ser envolvido nesta comunhão. Não só como corpo ali presente, né, um membro. Não, ele agora é um cidadão do céu. Podemos até dizer, né, Guilherme, Marcelo, nós estamos aqui observando o esquecimento desses pais, né? Que foi um esquecimento momentâneo que levou uma consequência difícil para os dois, né? Então, falar do que é não se esquecer hoje. Então, primeiramente, aqueles cuidados naturais, né? Que já foi mencionado aqui, às vezes de sentar, de conversar, como é que está na escola, brincar, dar atenção ao filho, esses cuidados naturais que os pais, nós temos a necessidade de ter. Mas é ter essa atenção. O que você falou, Marcelo, a diferença de templo e igreja, de ir ao culto e ter no culto uma experiência com o Senhor. Nós pais estarmos assim, tendo a atenção de acompanhar qual a experiência que o meu filho está tendo com o Senhor. Isso, O que o Guilherme acabou de dizer. E isso a gente faz no dia a dia e nos momentos mais simples. Uma conversa que você está tendo das coisas do Senhor, uma manifestação que ele tem ali, uma fala, por exemplo, uma coisa, falando da prática, né? Na igreja estamos lá no templo, né? Um momento precioso ali, o Senhor visitou a igreja, foi um culto em que o Senhor realizou uma operação especial. É você, quando chegar em casa, em algum momento, você procurar buscar no seu filho se ele viveu aquilo. O que foi o culto para ele? Porque o culto foi um culto especial, uma operação especial do Senhor. Como é que foi o culto para ele? Qual foi a porção que ele pegou para ele no culto? Então, essa atenção que eu acho que a gente está querendo trazer aqui para os pais, Muito atenção bom. à vida espiritual Glória a deles, né? Deus. O que está acontecendo? Muito bom. Vamos falar agora do momento em que os pais tomaram consciência. Vocês falaram muito desse um dia inteiro caminhando. Eu entendo que o momento da consciência dos pais foi no fim do dia. Porque nas caravanas, quando eles estavam retornando para as suas regiões, eles caminhavam o dia inteiro, chegava à noite eles paravam, montavam as tendas, descansavam para no outro dia Continuar. voltar. Quando pararam e montaram as tendas, cada família começa a ir para a sua tenda. E agora, cadê Jesus? Cadê o menino? Exato. É agora que começa a procura. E
Maria, não, deve estar com os parentes. Vai num tio. E vai no outro. E cada um começa a ir para sua tenda. Cada filho com seus pais, e não apareceu. Imagino eu, já digo eu, não está na palavra, que Maria começou a procurar na tenda do outro. Então, ali no fim do dia, quando escureceu, que veio a noite, cadê? Não estava ali. E agora? Está onde? Não está. Então, chega um momento em que o pai tem a consciência, né? Esquecemos nosso filho para trás. Deixamos o nosso filho para trás. Cadê o menino que você procura e você não acha mais? Então, essa é a hora em que os pais vão empreender uma viagem de retorno para buscar. Muito bom. E eu acho que nós chegamos neste momento em que alguns que podem estar assistindo têm que empreender essa viagem. Nós vamos procurar o que nós perdemos. Glória a Deus. Porque é um retorno. Não é uma ida, né? Não é, nós perdemos, tomou consciência, nós realmente ano passado não oramos, não corrigimos, não pomos os limites. Aí Maria e José pensaram, olha, vamos empreender uma viagem de volta onde nós perdemos. E muitos pais precisam fazer isso. Um retorno. Verdade. A certas coisas que foram deixadas para trás. E a esperança, né, Marcelo? A esperança. Pode ser que pais estejam nos assistindo agora e chegaram nesta consciência, né? Eu perdi meu filho, eu não consigo mais conversar com ele, eu não consigo ter mais acesso, né, como antes. Acho que eu perdi o tempo disso. Não, há esperança. Há esperança. Porque eles não chegaram no destino da viagem sem o filho adolescente. Exatamente. Houve um tempo de recuperação, de reencontrar o filho. Então, deixar essa palavra para os pais de esperança. A palavra aqui, para todos nós pais, é de um despertamento, mas há da parte do Senhor esperança. Há tempo ainda de voltar. E eles buscaram. Olha, foi uma etapa difícil, sabe por quê? Eles caminharam um dia, como o Marcelo retratou, né? Por certo, chegaram no final do dia, se deram por conta. Cadê o menino? Começou ali a angústia, perdemos a criança. E aí eles foram encontrar Jesus 3 dias, eles procuraram 3 dias. Imagina, o primeiro dia não encontraram, o segundo não encontraram, imagina. Me permite falar uma coisa sobre isso? Eu te passo. Por que, não precisa responder, Guilherme, por que procuraram 3 dias? Porque procuraram um lugar errado. Foi todos os lugares onde ele não estava. Onde é que você procura um filho de volta? No templo. Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Você quer o seu filho de volta? Não procura no lugar errado. Lógico que tem muitas coisas que você pode fazer para ajudar, mas é no templo que se acha um filho de volta. É na madrugada às 6 horas da manhã, ali na reunião de oração das senhoras, a mãe, é na fidelidade à casa do Senhor. É assim que se acha um filho de volta, mas eu te interrompi, né? Não, mas é isso mesmo. Mas interessante aqui, a respeito de Jesus, 3 momentos importantes. É claro que o seu ministério, a sua crucificação, mas aqui para nós, 3 momentos importantes. Seu nascimento, na vida dos pais, o nascimento. Depois a sua apresentação a Simeão, que foi uma experiência, porque Simeão ali declara, despede o teu servo, que meus olhos já viram, tua redenção e tal. Um momento especial. E agora a adolescência, de novo ele no templo. Então, a vida da criança, nesses 3 momentos, quando chega na adolescência, até a apresentação, o pai leva ali, o intermediário, o pai leva. Mas quando chega na adolescência, tem que ser a experiência dele com o Senhor, no templo, ele e o Senhor, ele e a palavra, não é? Então, ali, os pais perceberam que agora era uma experiência dele com o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o pastor Denilson aqui mencionou muitos momentos, né, do filho, o culto foi uma bênção, você chegar, quando ele te der esse retorno, você vai ver, meu filho não está só no templo, ele está envolvido na comunhão da igreja. Muito bom. Não é? Então, acho que isso marca aqui essa primeira fase da vida de Jesus e para nós é um exemplo extraordinário para os filhos, que é nascimento,
a apresentação Muito bom. e agora a adolescência, que é a experiência pessoal Três dele. fases. Três fases. E Denilson, olha que interessante. Nós estamos aqui agora na procura. Esqueceu, perdeu, agora está procurando. Veja, olha que interessante. Quando você esquece alguma coisa, quando você vai procurar alguma coisa, você vai procurar uma chave, por exemplo. Como é que você vai procurar? Você esqueceu um objeto. Como é que você faz geralmente para poder achar esse objeto? Eu só acerta a resposta, hein? Quer dizer, tá? A gente começa a fazer aquele roteiro feito. Você vai na lembrança. Você vai Isso tentando aí. lembrar o roteiro. Onde que você fez. viu pela última vez? Você foi em cima. É isso aí. Ah, não, a última vez, eu lembro que eu deixei essa vez em cima da mesa. Você vai lá. Onde é que eu estava? Você pensa sempre a lembrança do seu último contato com aquilo. Então, você quer achar o seu filho de volta, vai na sua lembrança. Qual foi a última vez que você orou com ele? Muito bom, hein? Qual foi a última vez que você Isso sentou mesmo. com ele Glória a Deus. para ler a palavra? Porque aí quando você começa a perder. Começa a lembrar, não, olha, a última vez que eu orei com ele deve ter uns 2, 3 anos. A última vez que eu li a palavra com ele tem mais de 1 ano. Então essa lembrança te faz ajudar a achar o que você Verdade. perdeu, né? Exatamente. Tentar voltar isso. O nosso tempo chegou, né? Nosso tempo chegou. É um assunto tão precioso sobre que é a adolescência de Jesus. Pastor Guilherme, Pastor Denilson, a paz do Senhor. Paz do Pai do Senhor. Senhor, Pai do Senhor a Deus todos. abençoe a todos. Estamos chegando ao fim deste programa e Maria e José acharam Jesus depois de uma aflição. 3 dias procurando e acharam no templo. Se você buscar o Senhor, se você buscar no templo, nas madrugadas, você vai achar o seu filho. Mas isso envolve uma escolha, porque ainda há tempo para muitos de nós. Há pais que vão achar um filho um dia na delegacia. Infelizmente, há pais que um dia vão achar seus filhos em um cemitério, achar nas drogas. Mas se nós formos pais fiéis, dedicados, ensinarmos a palavra, o temor do Senhor, um dia nós vamos encontrar nossos filhos no templo. Glória a Deus. Nós vamos encontrar nossos filhos num púlpito pregando, Amém. num banco tocando, num anexo dando aula de crianças. Amém. E assim o Senhor será a nossa recompensa Glória a Deus. e a nossa vitória. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a paz do Senhor. Amém. Família, um projeto de Deus.